Olá, boa noite amigos, boa noite irmãos. Estamos aqui após uma semana, com muita alegria, para nos encontrarmos novamente, para aprendermos, refletir, estudar um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, para que a gente possa estar sempre com esta fé, essa esperança, esta vontade de aumentar a cada dia, a cada instante, a nossa decisão para chegarmos à transformação moral e à nossa evolução. Jucimara, boa noite, seja bem-vinda. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, recebendo pessoas queridas. Muito bom, felicidade muito grande em ter sempre amigos do coração aqui conosco. Isso é muito bom. É uma maneira de nos colocar. Estou tentando colocar aqui, nós aqui na tela. Estou. Agora chegou. Mas é uma maneira de esse incentivo que nós recebemos de todos, é um estímulo para a gente continuar nesta nossa caminhada, nesta nossa jornada, neste nosso objetivo, não é? E assim nós vamos então, nesta noite, já iniciarmos a leitura do Evangelho de Chico Xavier. Eu volto a repetir que eu abro o livro ao acaso. Quando eu abri hoje, eu me surpreendi, porque quase todas as semanas isso acontece. A hora que eu comecei a ler, eu vi a semelhança que tem com a lição que vocês vão ver em seguida. Muito interessante esta colocação, que a gente sempre vê a semelhança que tem, o ensinamento que cai exatamente naquele objetivo nosso, que é do Evangelho no lar, como Jesus fazia na casa de Simão Pedro. Então eu vou ler, hoje a questão é 317. Eis aqui o Evangelho de Chico. Ari, boa noite, seja bem-vindo, muito bom ter aqui você também aqui conosco. Então vamos lá, 317. Essa insatisfação diante da vida, esse anseio de destaque social, econômico, de poder, nos coloca à mercê de emoções muito fortes. Muitos dos nossos homens públicos tiveram enfartes quando foram vítimas de determinados decretos. Quando não puderam ter tanto como estavam habituados a ter, vem o colapso das forças orgânicas, o coração para, porque a nossa mente tem poder absoluto sobre o corpo. Não nos educamos para viver, nos educamos para ser criaturas cada vez mais possessivas. Vejam só. E aí hoje nós vamos, através dessa lição, a lição do essencial, o essencial para a nossa caminhada, para a nossa existência, para a nossa encarnação, enfim. Então, nós já vamos iniciar esta lição muito importante, e já é a de número 44. Temos mais 6 lições pela frente. E aí vamos ver o que é que vai nos inspirar para que a gente possa continuar. Continuar ou não, quem é que sabe? Então vamos lá. A lição do essencial. Discorriam os discípulos entre si
quanto às coisas essenciais ao bem-estar. Quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Aí a gente já dá uma paradinha e olha só o que tem a ver com aquilo que nós acabamos de ler. Então nós precisamos entender a nossa própria felicidade. E se nós não nos transformarmos, quando perdê-la, esta felicidade, só vai ter lamentações. Eu costumo dizer que normalmente nós estamos sempre preocupados com os momentos de aflição, os momentos mais delicados pelos quais passamos, e nós deixamos a felicidade escapar da nossa mão. Mas nós ainda ficamos sempre preocupados com os bens materiais, não é? Como ele fala aqui, que o homem mergulha-se na onda pesada de fantasiosos artifícios. E aí a gente gasta o nosso tempo e a nossa existência, como ele diz aqui, a vida, através de inquietações desnecessárias. Sofremos muitas vezes porque não temos aquilo, não temos aquele outro, mas aquilo que temos a gente não valoriza e não dá a felicidade necessária para nós mesmos. Então fica muito difícil para a gente compreender que esta felicidade real, essa que onde Jesus nos consola, e nós ficamos com ela numa tristeza e numa lamentação, se um dia nós perdermos. Então nós precisamos nos transformar, mas assim nós vamos perdendo essa oportunidade, porque o tempo ruge, passa muito rápido, como ele diz aqui, o homem perde muito tempo com a sua própria vida terrena. E a vida terrena nada mais é do que uma escola. E ela nos proporciona, ela nos propicia ensinamentos o tempo todo. Basta que nós consigamos enxergar aquilo que nos está sendo passado naquele momento. Então, nós sonhamos com os bens materiais, esses que são perecíveis. E quando acontece algo que ele conclui o seu ciclo, nós também sofremos, porque perdemos algo. Eu gostava tanto, mas o tempo daquele material, como nós também, tem o seu ciclo. Então não precisamos sofrer tanto assim. E aí lá em Mateus, ele nos diz no capítulo 6, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nosso coração, às vezes, está ligado nos bens materiais. Nós queremos uma boa casa, nós queremos um bom carro, nós queremos boas roupas, alimentos em pratos fartos. Tudo isso é bom, porque Deus não nos fez para sofrer. E cada um pode sim adquirir
aquilo que é do seu desejo, aquilo que é do seu sonho, mas, porém, não podemos nos agarrar tanto a esta matéria. Nós não podemos deixar que elas se sobressaiam na nossa vida, porque assim nós vamos avaliando e valorizando, valorizando muito mais os nossos bens materiais do que os nossos bens espirituais. Então, quando ele diz aqui, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração, sim, nós precisamos colocar o nosso coração nesse tesouro que são os ensinamentos do Cristo. E olha só, nós que temos a oportunidade de estarmos como hoje estamos aqui e em tantas outras situações onde nós nos colocamos para aprender. Então, que nós possamos seguir esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, continuando aqui, o Cristo nos diz: e como quem recordava incidente adequado ao assunto, ele interrompeu por alguns instantes, mas retomou a palavra comentando. Aí ele nos narra essa história. Ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem, de joias diferentes, colares e camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, relevaram-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal de serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao alto mar, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento pessoal. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada ao porto próximo, em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. Aí a jovem matrona abraça o filhinho esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e o pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiram junto dela, exclamou: meu filho é o que possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais
se alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Aqui nós paramos mais um pouquinho para analisar esta dama rica, com muitas joias, todas joias valiosas, todos ficavam olhando para ela em uma situação em que calculavam que ela era uma pessoa diferente daquilo que aconteceu aqui, no final. Então, nós vamos ver que, por conta deste choque em Traiçoeiro, Recife, abre uma brecha no navio e as águas invadem. Então, o comandante imagina que teriam mais 2 dias para poder chegar no próximo porto, para que eles pudessem parar e consertar ou tomar um outro barco. E aí, de repente, ela vem para entrar naquele barco de socorro, trazendo seu filho, e ela diz que aquela criatura é o mais precioso que ela possui, e não aquelas joias. E também trouxe um pacote, e nele continha 2 pães e 10 figos maduros, para que todos se alimentassem. E foi o que deixou com que todos se alimentassem durante esses 2 dias. Então, esta situação, quando a gente vai ouvindo, que a gente vai prestando atenção nos detalhes daquilo que estão sendo nos contado, a gente já começa a julgar esta pessoa. A gente já começa a imaginar a situação que vai acontecer. E é assim que, na maioria das vezes, nós fazemos. Sem sabermos a verdade, sem conhecermos a realidade de qual é a intenção, o que vai no coração do outro, nós já começamos a criar em nossa mente uma outra imagem. Então, nós começamos a julgar o próximo. Quando eu comecei a ler a história, a lição, certamente eu também comecei a pensar, talvez da mesma forma que os irmãos. Pensamos numa orgulhosa pessoa em que estava, apesar de estar com o seu filho, dizendo que ele era o mais precioso que ela tinha, mas mesmo assim a gente imagina, ela vai querer descer com todas as suas joias, com tudo aquilo que lhe pertence, para que ela possa carregar essa importante riqueza para junto dela. E aí, qual não é a nossa surpresa quando ela, ao descer para o barco de socorro, ela diz a todos: este é o meu filho, é o mais precioso que eu tenho, que eu possuo. E levou ainda alimento para todos. Vejam só como é que nós fazemos com a nossa, infelizmente, com a nossa ideia de julgar o próximo. Então, vamos ver agora o final, para que depois a gente possa comentar um pouco mais sobre esse ensinamento do mestre. E aí, então, o mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos
e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento da virtude e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando a terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Mais um ensinamento belíssimo do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz este final desta lição. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Hoje, em especial, estaremos junto com a Daniele às 10 horas para a gente refletir e também aprender muito sobre o livro O Mestre Jesus, que é de José Carlos. Fugiu o nome dele? Ora só, que coisa mais triste. Eu estou acostumada a falar que é o do Carlos Bacelli e eu já ia falando. Mas não tem importância. É José Carlos de Luca. O Tico e o Teco estavam repousando, agora eles acordaram. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então nós vamos dar uma comentada, que é extensa por sinal, nesse final. Depois a gente volta e fala rapidamente sobre todo esse ensinamento do Mestre. Então, nesta lição, Jesus chama a nossa atenção para que a gente pense muito, reflita com muita precisão no momento em que nós formos forçados a nos separar dessas riquezas transitórias, esses bens exteriores, e que não são eles que nos trazem a felicidade real. Então nos é dito com toda a propriedade que a felicidade não é deste mundo, mas que podemos tê-la conforme nos é possível aqui, no mundo de provas e expiações. Sandra, boa noite, seja bem-vinda, bom tê-la aqui conosco. Então, nós podemos sim ser felizes de uma forma que nós precisamos ainda aprender, sem essas riquezas que são transitórias e que são bens exteriores e queridos do nosso coração, mas não são eles que nos trazem a real felicidade. E como o Cristo diz aqui, os loucos se apegam à terra, a moinhos, a moedas, honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar conta com a morte. Pois então é necessário que nós possamos agir nesta encarnação com muita prudência. Porque o espírito, quando ele é prudente, ele conhece que os bens do mundo devem ser usados para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E essas virtudes são bênçãos de compensações para nos dar a tranquilidade, para nos dar o essencial. Que Deus empresta-nos o necessário para a nossa vida física. Mas quando daqui nós partimos e voltamos para o mundo espiritual, nós deixamos tudo aqui, porque nada nos pertence. Tudo aquilo que nós levamos é aquilo que nós fazemos de bom,
é aquilo que nós conseguimos, de alguma forma, colocar para nosso crescimento, a nossa evolução. Por isso é necessário que procuremos, então, o reino de Deus na sua justiça. E para alcançarmos o reino de Deus, é só nós começarmos a procurá-lo, porque ele está exatamente dentro de nós. E assim todas as alegrias, elas nos serão acrescentadas. Porque Jesus nos ensina que o reino de Deus não vem com as aparências exteriores. O reino de Deus está aqui, dentro de cada um de nós. E é dentro de nós que brotam os frutos da felicidade, da paz, de todas essas virtudes que nós tanto almejamos e que nós tanto procuramos e precisamos encontrar dentro de nós, que aqui está, disse Jesus. E aí Mateus ele diz assim, Jesus disse ainda para buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que possamos com isso ganhar e serão acrescentados em nós toda a felicidade. Porque muitos de nós, pelo fato de frequentarmos um templo religioso, um centro, e que fazemos nossas orações, podemos trabalhar muito, nós achamos que já estamos com a nossa poltrona garantida lá no mundo espiritual, após o nosso desencarne. Mas é lê do engano. Para merecer este lugar, lá no mundo espiritual, é preciso ir muito mais além. E Allan Kardec nos dá esta lição. Ele diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo. Por isso, na parábola das 10 virgens, ele nos mostra, através dos seus ensinamentos, que aquelas virgens que eram nércias, as que eram prudentes, carregavam todo o azeite que é representado aqui pelo conhecimento. E as nécias não, elas levaram apenas o azeite necessário, ou seja, apenas aquilo que achavam que já era suficiente, seja nas nossas pequeninas atitudes, e nós acreditamos que estamos fazendo grandes doações, grande caridade, e na verdade, muitas vezes, estamos apenas cedendo algo que é material para o outro. Então, as nécias prudentes, elas levaram o azeite, ou seja, levaram o conhecimento e ainda um pouco mais. Quer dizer, temos que nos aprofundar em conhecimento. Temos que nos instruir, porque nos instruindo, nós temos condição de usar melhor o nosso livre-arbítrio e a nossa consciência ficará muito mais suave. Como diz Jesus, o nosso fardo será muito mais leve. Então aí nós vamos percebendo que nós temos sim que nos preparar para passarmos para o mundo espiritual e que não basta apenas dizer Senhor, Senhor, que nós já entraremos no reino dos céus. Precisamos então ir desenvolvendo as virtudes. O perdão, a tolerância, a humildade, a caridade, mas desprovida de todo o interesse particular. E também não podemos julgar o outro, como provavelmente fizemos quando vimos que aquela senhora, cheia de joias preciosas,
ao estar naquele barco, necessitava sair para um outro barco de socorro, o que ela levaria além do filho? Nós já imaginamos que ela quereria carregar todas aquelas joias, mas ela não o fez. E aí a gente julga desta forma, como julgamos esta senhora, alguns de nós, e confesso outra vez, eu digo, eu também estava pensando quando estava no início da leitura, e depois eu vi que realmente nós julgamos o outro sem termos conhecimento daquilo que está dentro do seu coração. Então nós precisamos ir combatendo as nossas imperfeições, deixando os nossos vícios do lado, para que a gente possa receber e usar um pouco mais as virtudes. E aí nós temos que analisar que quando nós chegamos aqui neste mundo de provas e expiações, que não é nem a primeira e nem a segunda vez e nem provavelmente nem a última, nós devemos lembrar que quando aqui chegamos, nós chegamos de uma forma, mas quando aqui sairmos, quando deixarmos aqui este mundo de provas e expiações e voltarmos para o mundo espiritual, que é a nossa morada, nós temos que chegar lá um pouco melhor do que chegamos aqui. Por isso é importante as palavras do Mestre e os ensinamentos que ele nos passa, para que a gente possa crescer e evoluir. E Emmanuel sempre diz, o que nos falta é vontade, então, e determinação é o que nós precisamos fazer. Então, não é necessário que nós precisemos enriquecer financeiramente, ter títulos, ter joias, mas sim nos tornarmos uma pessoa melhor, porque temos a certeza da misericórdia divina, que ela nos envia os nossos irmãos benfeitores que nos inspiram, que nos orientam nos desafios que nós passamos no dia a dia. Essas vicissitudes que nós temos, ora estamos bem, outra hora não estamos tanto, mas que nós possamos, através desses ensinamentos, termos a transformação moral. E assim, para que a gente consiga essa transformação, nós temos que começar a amar o próximo como a si mesmo, como Jesus se refere lá no seu Evangelho. Porque amar o outro não é tão fácil assim. E Jesus diz no seu Evangelho que quando nós estamos diante de um nosso desafeto, o nosso coração não vibra da mesma forma que vibra quando nós encontramos com um ente querido. Mas que precisamos amar o próximo neste sentido é não desejar a ele nenhum mal. Porque inclusive no Evangelho ele diz, amar o vosso inimigo. Mas a gente procura dizer, talvez, um desafeto. Aquela pessoa que muitas vezes nós não conseguimos conviver com ela numa harmonia. Mas nós não podemos de forma nenhuma desejar o mal a esse irmão. Pelo contrário, temos que sempre amá-los. Amá-los de forma que quando chegarmos no mundo espiritual, nós possamos estar tranquilos, como nos ensina também o Mestre Jesus. Reconcilia-se com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele, porque lá seremos recebidos com os nossos irmãos de braços abertos. E se nós não conseguirmos amar os nossos irmãos, o próximo e os amigos, como é que nós vamos conseguir amar a nós mesmos? É aí que começa o amor. O amor começa aqui, dentro de nós, porque Deus colocou em nós a centelha divina, para que a gente possa ir nos policiando e tentando encontrar dentro dos nossos corações
este reino de Deus, que aqui está dentro de cada um de nós. Então, que nós possamos ser filhos de Deus, pois que Deus espera de cada um de nós, lá, quando chegarmos no mundo espiritual, e que nós possamos dizer: Senhor, Senhor, fiz a tua vontade. Então, nós vamos voltar aqui agora, porque algumas pessoas chegaram depois e nós já havíamos iniciado a nossa lição do essencial. Então, Jesus diz que é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que não se transforme, ao perdê-la, em triste fantasma de lamentação. E ele ainda diz que, longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. E aí nós comentamos que muitas vezes nós acreditamos que esta felicidade real está nos bens materiais. E então nós passamos um tempo perdendo, na verdade, este tempo, usando-o para as inquietações desnecessárias, para os bens materiais. Então, na nossa escola da vida, nós deveríamos aproveitar cada lição que recebemos. Mas aí, nós ficamos perdendo tempo, nos dispomos em aflições desnecessárias, e aí nós nos agarramos aos bens materiais. Então ele diz em Mateus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam, mas que nós ajuntemos tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, os ladrões não minam e nem roubam. Então, continuando os ensinamentos do mestre aqui, nós ainda dissemos que ele então retomou a palavra, depois de ter refletido um pouco, e aí ele passa novamente a comentar na casa de Pedro, durante o Evangelho no Lar. Então ele diz que uma ilustre dama romana, em companhia de seu filho de 5 anos, entrou numa luxuosa galera da sua pátria. E ao penetrar na embarcação, ela fez-se acompanhar de 2 escravos e carregava a volumosa bagagem de joias diferentes, entre colares, camafeus, braceletes de ouro, adornos em pedraria, e todo o pessoal de serviço inclinava-se quando ela passava, de tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para a bordo. Então, de repente, o barco estava em alto mar e ela, com a atenção dos demais, ficava cordialmente como objetivo de todos aqueles que estavam ao seu redor. E a excursão estava tranquila, mas de repente um choque traiçoeiro abre uma extensa brecha na galera e as águas invadem. Então foram várias horas de luta e essa expectativa do refazimento ficou em suspensão. E eis que de repente a Patrícia, é chamada às pressas. E o comandante diz a ela que talvez 2 dias de viagem seria, ainda que arriscado, sem a hipótese de ventos que pudessem impedir a navegação de chegar ao porto mais próximo. Então ela ficou apavorada. Eis que ela aparece, esperançosa
e aflita, e aí ela chega ao barco de socorro. Sustenta nos braços aquele pequeno filho e um pacote que todos julgavam ser as suas joias mais valiosas. Mas aí ela diz para todos: meu filho é o que eu possuo de mais precioso. E aqui tenho o que considero de mais útil naquele pacote que ela trazia. E o insignificante volume continha nada mais, nada menos que 2 pães e 10 figos maduros, com os quais ela alimentou a reduzida comunidade de náufragos durante as horas aflitas que os separavam da terra firme. E aí nós comentamos novamente sobre aquilo que julgamos quando vimos aquela senhora aparecer com o seu filho e aquele pequenino pacote embrulhado. Todos nós imaginávamos que ela estaria trazendo algumas valiosas joias, aquelas mais caras provavelmente que ela possuía. E assim então nós também fazemos muitas vezes este julgamento, sem conhecer a intenção e o que vai no coração do outro. Nós julgamos. E então, depois de algum tempo, o mestre repousou um pouco e disse, em algumas palavras: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia nós teremos que separar desses bens exteriores queridos do nosso coração. Então o espírito prudente, como ele diz aqui, não desconhece todos os patrimônios do mundo que devem ser usados para o nosso enriquecimento. Nas nossas virtudes, nas bênçãos mais simples da natureza, são as bases mais tranquilas para o que necessitamos, ou seja, para a tranquilidade essencial. Então ele diz que procuremos o reino dos céus e a sua justiça, usando o estritamente necessário à nossa manutenção da vida física. E como eu citei, sim, no momento em que nós estamos nos despedindo do mundo material, onde nós deixamos aqui tudo aquilo que nos foi emprestado, tudo aquilo que Deus nos cede, nós temos que perceber que nada daquilo é tão valioso para nós, que elas não trazem a real felicidade, mas nós ainda neste mundo de provas e expiações, fica difícil para nós se não tivermos, como diz Emmanuel, vontade e perseverança para poder mudarmos um pouco esses valores. E aqui ele ainda cita que os loucos se apegam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, porque nós vivemos ainda dentro do egoísmo e do nosso orgulho. Para nós, às vezes, o que importa é termos títulos, é termos bens materiais, e aí nos sentimos felizes. Mas não é bem assim que acontece. As virtudes são bênçãos e que somos compensados dando-nos a tranquilidade essencial, como ele disse há pouco. Porém, é necessário que procuremos o reino de Deus e a sua justiça, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Olha que esperança o Cristo nos dá, quando ele diz nas bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, que terão o reino dos céus. Então ele nos dá a esperança de que as alegrias nos serão acrescentadas, dependendo
daquilo que nós estivermos fazendo uso dos bens materiais, não, dos bens espirituais. Então não deixemos nós que as coisas exteriores ultrapassem em nós o valor que tem os bens espirituais, para que a gente possa alcançar um dia o reino de Deus. E aí, como eu citei há pouco, todos já estavam aqui presentes, que nós às vezes no centro espírita, no templo, em uma igreja, oramos muito, trabalhamos no sustento da família e acreditamos então que já teremos no reino dos céus, ou seja, no mundo espiritual, uma poltrona especial nos esperando após o nosso retorno ao lar. Mas é preciso ir muito além do que isto. Nós precisamos amar o próximo e precisamos nos instruir muito, para que um dia nós possamos chegar ao mundo espiritual e dizer: Senhor, o que esperava de cada um de nós, eu consegui fazer para entrar no mundo espiritual. E agora eu posso dizer então: Senhor, Senhor, eu fiz a tua vontade. E que a sua vontade possa estar sempre em nós. Porque quando fazemos a oração do Pai Nosso, nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou como em toda parte. Mas nós estamos sempre querendo que seja feita também a nossa vontade. Então, que nós possamos entrar nesse mundo espiritual, fazendo a vontade do nosso Pai Maior, do Mestre Jesus, que este é o objetivo que, quando Cristo veio encarnar-se na terra, ele trouxe aquele amor, exemplificou durante toda a sua estada, nos seus 33 anos, para que nós pudéssemos nos espelhar nesses exemplos e aos poucos ir conseguindo alcançarmos este reino tão esperado. Então, meus irmãos, esta é a lição da noite para a nossa reflexão. Na próxima semana, nós estaremos com a lição 45, o capítulo 45, o imperativo da ação. Então, nós agradecemos a todos que aqui estão, aqueles que ainda poderão passar por aqui, e nós vamos pedir a todos que coloque um copo de água para aquele que se sentir à vontade. Também que possa ficar numa posição confortável para que possa exatamente se sintonizar com o Pai Maior, com o Mestre, com os benfeitores espirituais, os nossos irmãos, protetores, amigos e tantos mais que estiveram presentes e ainda se encontram entre nós nessa sala virtual e que através desta nossa energia, desta nossa vibração, deste nosso desejo de que um mundo melhor possa chegar até nós através do esforço de cada um. E assim pedimos, Senhor, que possa visitar, através dos seus mensageiros, cada coração aflito, cada irmão que está repousando no leito de dor, para aquele também que se encontra enfermo, para aqueles que estão nos orfanatos, para aquelas crianças. Perdão, Senhor. Perdão porque neste momento eu me desconcentrei, mas eu peço novamente que estejamos em contato neste momento e que possamos
e que desejamos que os nossos irmãos que ainda não conhecem o amor do nosso Mestre possam ser tocados em seus corações e que nós tenhamos, Senhor, o discernimento para poder aprendermos a cada dia mais os seus ensinamentos e que tenhamos a sabedoria para podermos diferenciar aquilo que nos compete e aquilo que, de alguma forma, não nos pertence neste mundo de provas e expiações. Obrigado, Mestre, obrigado, Jesus, e obrigado a todos que aqui estiveram conosco. Eu devo uma desculpa para todos, porque criança é sempre criança. Meu neto de 6 anos estava no outro quarto assistindo desenho no tablet, com um dentinho mole, e eu disse a ele: se cair, não precisa entrar no quarto da vovó e mostrar. Mas nem tudo é tão perfeito assim. Ele entrou aqui e me mostrou. Gente, ele me desconcentrou. Perdão, mas eu acredito que valeu a intenção, não é? Criança é sempre criança. Então nós agradecemos a presença de todos mais uma vez, agradecemos ao Pai, ao Mestre, a espiritualidade maior e a esses irmãos que estiveram conosco nesta noite, aqueles que ainda forem passar por aqui. Eu desejo um lindo final de semana, cheio de amor, cheio de paz, e que nós possamos estar juntos novamente na próxima semana. Obrigado então, beijos a todos, e às 10 horas estaremos novamente aqui, junto com a nossa irmã querida, a nossa amiga Daniele, para que junto a gente possa refletir um pouco sobre os ensinamentos sobre os ensinamentos do nosso Mestre, através daquilo que foi colocado pelo nosso irmão José Carlos de Luca. Sim, Sandra, não tenho que desculpar, mas que me desconcertou, desconcentrou e desconcertou, porque olha, há 2 dias ele está com a mão, com o dedinho na frente desse dente, para lá e para cá, para lá e para cá, e é o daqui da frente. E ele já deve ter trocado uns 4 ou 5. Tá banguelinho. Mas vamos seguindo a nossa caminhada. Beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus e que Ele possa nos abençoar hoje e sempre. Até a próxima semana, se Deus quiser.